Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula da disciplina de Projeto de Sistema Predial de Instalações Hidrossanitárias, vamos continuar falando sobre o reservatório. Mais especificamente, hoje a gente vai falar como é que a gente determina o volume, né, desse reservatório. Bom, vamos lá, né? Pessoal, primeiro, né, para determinar o volume que a gente vai precisar no reservatório, a gente vai precisar calcular o consumo diário, ou seja, quanto é consumido, né, naquela residência em 24 horas. Esse consumo diário ele é dado por essa expressão aí, né? É igual ao consumo per capita, que corresponde ao consumo por pessoa da edificação, multiplicado pela população, ou seja, pelo número de habitantes, certo? Em edifícios residenciais, né, em casas, esse consumo per capita ele pode variar de 150 a 250 litros por habitante dia, né? Geralmente, né, para esse dimensionamento, quando as residências são de baixo médio padrão, a gente adota um consumo per capita igual a 150 litros por habitante dia. E a população, como é que a gente determina? 2 pessoas por quarto da residência, certo? Então, assim, a gente consegue fazer a estimativa do volume, né, através do consumo diário. Aqui, pessoal, eu trago para vocês, né, a estimativa de consumo, né, para dimensionamento de reservatórios em outros ambientes. Então, por exemplo, ó, em ambulatórios, esse consumo fica em 25 litros por habitante dia, né? Ó, casas populares ou rurais, de 120 a 150 litros por habitante por dia, né? Aí tem cinemas, 2 litros por lugar, templos, escritórios, garagens, certo? Então, aqui, deixa eu tirar aqui o meu timer daqui, para que vocês vejam, né? Então, ó, templos, 2 litros por lugar, restaurantes, 25 litros por refeição. Então, aqui tem como você fazer a estimativa, né, do consumo através desse consumo per capita aqui, tá? Outra coisa, pessoal, por norma, a gente tem que destinar 20% de um consumo diário para combate a incêndio. Esse volume, ele geralmente, ele deve ser, né, na verdade, armazenado no reservatório superior. Então, sempre que a gente tiver essa reserva de incêndio, ela é utilizada lá no reservatório superior. Você pode ainda adicionar outras reservas, né, a depender da necessidade. Como, por exemplo, na sua casa tem uma piscina, então aí você tem que adicionar esse consumo. Ou você vai fazer o projeto de um prédio, e aí tem uma guarita, um zelador, tem a garagem, né, e aí esses volumes eles vão ser acrescidos aí nesse dimensionamento do reservatório, tá certo? Mas aí o que a norma diz, né? A norma diz que o volume a ser armazenado nos reservatórios superior e inferior é o seguinte: no reservatório inferior, a gente vai armazenar 60% do consumo diário, né? Então, 3/5 do consumo diário. E no reservatório superior, 40% do consumo diário, mais a reserva de incêndio, mais outros possíveis consumos, né, como os que eu citei aí anteriormente. Aí aqui tem as formulações, né, que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, né, eu vou fazer no Excel. Aqui, pessoal, se a gente quiser determinar a altura do reservatório, né, a altura vai ser a relação entre o volume e a área da base do reservatório. E aqui a gente tem outra figura, né, que fala da distância entre os tubos. Então, a gente tem aqui, ó, o DA vai ser o nosso diâmetro de alimentação, né? Essa altura do diâmetro de alimentação e a borda do reservatório, ela pode ser variável, certo? Só que entre o diâmetro do extravasor e o diâmetro de alimentação, eu tenho que colocar pelo menos 2, né, a distância de 2 diâmetros de alimentação, certo? E entre o extravasor e o nível da água, né, 2 diâmetros, né, correspondentes ao extravasor. Então, por exemplo, se meu extravasor tem 25 milímetros, aqui eu tenho que ter 50, né, de distância. Perdão, pessoal, aqui eu tenho que ter esses 25, né? Aí, no caso da minha alimentação ter 40 milímetros, aqui eu tenho que ter 80 milímetros de distância, né, entre a face inferior desse tubo e a borda superior do extravasor, tá certo? Bom, pessoal, outra coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas eu tenho que mencionar, é o seguinte: a norma exige que a gente reserve, né,
pelo menos o consumo para 24 horas, para um dia de consumo. Entretanto, a gente tem que analisar as condições de fornecimento de água de cada região pelas concessionárias. Então, você vai observar a localidade onde sua edificação está e aí vai investigar como é o regime de abastecimento de água lá. Então, por exemplo, aqui na nossa situação, né, em Serra Talhada, a maioria dos bairros, né, recebe água pela concessionária uma vez por semana. Né? Existem outras, né, casas mais no centro da cidade, que esse intervalo de tempo é menor. Então, isso também é importante quando você vai calcular esse volume, tá, dos reservatórios, é você considerar os dias de reservação para que você tenha água disponível quando não houver o abastecimento de água, tá? Aí, pessoal, no nosso caso também, para o dimensionamento, eu vou estar considerando aqui reservatório inferior e superior, tá bom? Entretanto, nem sempre isso acontece. Existem casos, né, onde só tem reservatório superior e a água, né, vai chegar lá, né, por gravidade, na cota desejada para o reservatório superior sem a utilização de bomba. No nosso caso, a gente vai dimensionar reservatório inferior e superior. Para o dimensionamento, o que a gente vai considerar? Né? A gente vai considerar essa planta aqui. Deixa eu mostrar para vocês que eu passei direto, né? A gente vai considerar essa planta baixa, onde a gente vai poder estimar o número de habitantes, né? A gente viu que a gente considera 2 habitantes por quarto. Aqui a gente tem 2 quartos, então quer dizer que aqui tem 4 habitantes. Fora isso, vamos considerar que o consumo per capita é de 150 litros por habitante e dia. Os dias, né, que a gente vai precisar de água, né, devido ao fornecimento de água pela concessionária, a gente vai considerar 7 dias. E aí, reservatório superior e inferior. Vou abrir minha planilha do Excel aqui e vou fazer com vocês esse exemplo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui uma planilha com dados, né? Eu preciso saber o consumo per capita, né, em litros por habitante vezes dia. Eu vou precisar saber também dias de reservação, né? Vou chamar de DR. Aqui vamos colocar aqui, né? E o número de habitantes, né? Então, inicialmente, a gente viu que vai ser considerado aqui 150, né? Para o consumo per capita. Deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar melhor para vocês verem, né? Deixa esse cronômetro aqui. A gente vai ter aí, vai considerar consumo per capita 150, dias de reservação 7 e número de habitantes 4, né? 2 em cada quarto. Com isso, pessoal, a gente já pode considerar, ou já pode calcular, né, o consumo diário, que a gente vai chamar de CD, que ele vai ser dado em litros por dia, né? Porque, ó, o consumo per capita ele é em litros por habitante por dia. Quando a gente multiplica por habitantes, a gente fica só com consumo em litros por dia, certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó, litros, o consumo diário vai ser igual a quem, ó? O consumo per capita vezes o número de habitantes, certo? Então, diariamente, a gente tem um consumo aí de 600 litros. Aí, o que a gente vai precisar? Volume, né? Vamos calcular o volume dos reservatórios. Mas antes a gente precisa da nossa reserva de incêndio. Então, reserva de incêndio, eu vou deixar aqui em litros, né? A gente vai ter que essa reserva de incêndio, ela é 20% de um consumo diário, né? Como a gente viu lá no slide. Então, ó, 0,20 vezes um consumo diário, beleza? Aí, agora a gente vai aqui fazer o cálculo do volume desses reservatórios, ó. Volumes dos reservatórios. Aí, vamos colocar aqui, ó. Volume do reservatório superior, não, inferior primeiro, vou chamar de VRI. Aqui a gente vai pegar ele, pessoal, fazer o seguinte, ó, colocar aqui embaixo, apagar aqui, e esse volume a gente vai colocar aqui, volumes, né? O volume do reservatório inferior e o volume do reservatório superior, certo? Aqui a gente vai colocar ele em litros e aqui nessa outra coluna em metros cúbicos. Aqui a gente mescla a célula, tranquilo, né? Aí, pessoal,
em litros, né? A gente viu que o volume do reservatório inferior era igual a 60%, 0,6 vezes consumo diário. Entretanto, no nosso caso em particular, a gente não vai fazer com o consumo diário, né? A gente vai precisar multiplicar pelos dias que a gente vai reservar, certo? Ele tá aqui em litros, ó, em metros cúbicos, a gente só faz pegar esse valor que tá em litros, ó, e dividir por 1000, certo? O volume do reservatório superior vai ser igual a quem, pessoal? Ó, 0,4 vezes consumo diário vezes dias de reservação. 1.680. Ah, o que falta aqui? Os outros consumos. No caso, ó, a reserva de incêndio. Então, a gente tem aí, ó, 1.800 litros. Aqui, pessoal, como a gente tem, por exemplo, o reservatório pronto, ele possui uma capacidade de 2.000 litros. Então, a gente pode adotar aqui depois 2.000 litros, tá certo? Já vou adotar aqui. Então, se é 2.000 litros, 2 metros cúbicos, tá? E aí, a gente já tem determinado o volume dos reservatórios. Vamos ver como a gente faria isso com outro exemplo, né? Aqui, para aquela edificação que eu dei a planta. E aqui, ó, pessoal, tem esse outro exemplo de um prédio, né, ó. A gente tem esse esquema aí de um prédio, onde a gente tá vendo aqui, ó, o reservatório superior e duas colunas de distribuição, certo? A F1 e a F2. O que a gente vai considerar? Que essa edificação tem 7 pavimentos, que ela possui reservatório superior e inferior, que ela possui duas colunas de água fria, como a gente viu ali naquela figura, naquele esquema vertical, né? A F1 e a F2, e que a coluna F1, ela abastece os apartamentos do tipo 1, que eu vou mostrar a planta para vocês, tá? E a coluna F2 abastece apartamentos do tipo 2. Cada pavimento possui 2 apartamentos, né? Então, a gente vai ter 2 apartamentos por andar. Considerar o consumo per capita igual a 200 litros por habitante e dia. E sabe-se que o fornecimento de água da concessionária ocorre com intervalo de 5 dias. Então, dias de reservação igual a 5. Então, ó, apartamento tipo 1. Então, vamos colocar aqui na nossa planilha do Excel, ó. Primeiro, aqui, ó, vou copiar essas planilhas. Colocar aqui, ó, exemplo 2. Então, ó, primeiro a gente viu que aqui são 5 dias de reservação, que a gente vai considerar aqui, perdão, 200 litros por habitante e dia, né? Falta aqui a gente calcular esse número de habitantes, né? Então, eu vou colocar aqui só separar para vocês entenderem, da F1 e da F2. No AF1, nós temos, né, o tipo 1 de apartamento, onde a gente tá vendo, ó, só tem um quarto. Então, são 2 habitantes, né, por apartamento, só que o prédio possui 7 pavimentos com apartamento. Então, aqui a gente vai ter 2 habitantes vezes 7 pavimentos, né? Então, na F1, nós temos que considerar 14 habitantes. Agora, os apartamentos tipo 2, eles possuem aqui uma suíte e esse outro quarto aqui. Então, possuem 2 quartos. Isso significa que se a gente considera 2 habitantes, né, por quarto, nós temos 4 habitantes. Então, aqui a gente vai fazer como? Igual a 4 habitantes por apartamento vezes 7 pavimentos. E aí, a gente tem 28. Aí, o que a gente vai fazer? O reservatório não abastece a F1 e a F2, então, a gente tem que ter uma soma total aqui de habitantes, né? Então, a gente vai somar 14 mais 28, certo? Que dá 42 habitantes. Aí, aqui já calcula, né, pessoal? Vamos ver se está calculando certo, né? 42 habitantes, no meu consumo diário, 8.400, ó. A gente tá vendo que é o consumo per capita vezes o número de habitantes. E aqui minha reserva de incêndio, 20% de 8.400. Aqui, ó, para o reservatório inferior, ele tá pegando o 60%, né, 0,6, vezes o consumo diário, 8.400, e multiplicando pelos dias de reservação, tá? Aí a gente obtém, pessoal, 25,2 metros cúbicos. E aí depois, você também precisa observar, né, no seu projeto arquitetônico, onde você vai alocar esse reservatório, né? Porque visto aqui, ó, que são 25 metros cúbicos, a gente tem que ter um reservatório bem grande, né? Então, essa é uma preocupação que você deve ter quando vai dimensionar o reservatório, né? Se você tem um espaço disponível, né? E para o reservatório superior, a gente tem aqui, ó, 40%
vezes o consumo diário, vezes os dias de reservação, mais a nossa reserva de incêndio, né? Aí aqui deu 18.480, né? E aqui a gente pode adotar 20 mil, né? Então aqui eu pegaria esse valor e dividiria por 1.000, ou adotaria 20 mil. E aqui, pessoal, algo até que eu esqueci de colocar aqui, né? Que eu sempre coloco, o volume total. Ou seja, a soma dos volumes, né? Do reservatório superior mais inferior. Aqui a gente vem aqui, ó. Eita. Não precisava ter feito isso, né? Já era vir aqui. E vir aqui vai dar diferente, porque aqui a gente adotou, né? Dizer aqui. A gente adotou, né? O 2, então vai dar um pouquinho diferente, né? Se a gente vir aqui colocar com a mão, ó, 2.000, a gente vai ver que dá a mesma coisa, tá? E aqui embaixo, ó, pessoal, o volume total, certo? Da mesma forma, eu vou até copiar aqui e ver se ele vai pegar certo, ó. Somando esses dois volumes em litros, somando esses dois volumes em metros cúbicos. Então, pessoal, para a aula de hoje, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Vai ter um exercício para vocês aí fazerem. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.